Eu sou a Gabriela e Vitória, e hoje a gente vai falar sobre aldeídos e cetonas. Nós vamos falar então sobre os aldeídos. Os aldeídos são caracterizados como todo composto orgânico que possui o grupo funcional CHO, também chamado de formila ou aldoxila, ligado à cadeia carbônica. Portanto, CHO, que se apresenta da seguinte maneira: C, dupla O, H. A nomenclatura dos aldeídos, segundo as regras oficiais estabelecidas pela IUPAC, se dá por um prefixo que é determinado pela quantidade de carbonos, portanto a gente pode ter met, et, prop e but, de acordo com o que já é predeterminado também em outras funções. O infixo se dá pela quantidade de ligações, an, em, in, também, que já é pré-estabelecido para outras funções. E o sufixo é ao. Então, temos o número de carbonos mais a ligação mais ao. Alguns dos aldeídos mais conhecidos são metanal, que ele é o formol, ou também chamado de formaldeído, e é usado na conservação de cadáveres e peças anatômicas. O etanal, que também é chamado de acetaldeído ou aldeído acético, que é usado na síntese de compostos orgânicos, no preparo de etanol, de ácido acético e na redução de sais de prata na fabricação de espelhos. A vanilina, que é extraída da orquídea e é o composto ativo da essência da baunilha. E o cinamaldeído, que confere o sabor e o odor característicos da canela. Os aldeídos de menores massas molares, eles têm um cheiro mais forte e irritante. Mas à medida em que a cadeia carbônica vai crescendo, eles passam a ter aromas mais agradáveis. Vide que o metanal é o aldeído mais simples, que é o formol, tem um cheiro muito característico. E a vanilina, que seria um aldeído maior, ele tem um cheiro agradável, essência de baunilha. O metanal, como eu disse, é um aldeído menor e ele é solúvel em água, porque ele realiza as ligações de hidrogênio com a água. As moléculas maiores, elas vão se tornando cada vez mais insolúveis em água, mas elas são solúveis em outros solventes orgânicos, como o álcool, o éter e o benzeno. Se na cadeia carbônica tem apenas um grupo, formila, a gente chama ela de monoaldeído. Se tem 2 ou mais grupos, é um polialdeído. Então, se a gente tem Apesar de realizarem ligações com a água, graças à presença dessa carbonila, que é o C-dupla-O, os aldeídos eles não realizam esse tipo de interação com suas próprias moléculas. Em vez disso, elas se atraem por forças intermoleculares do tipo dipolo permanente. Agora nós vamos apresentar alguns exemplos de aldeídos. Nós temos o etanodiol, que seria o C dupla O H dupla O H. Lembrando que tem um aldeído bem simples, que é o metanal, como já falamos. Met porque ele tem um carbono só e a ligação é simples. Esse seria o metanal, que é o formol. E aí nós temos outros aldeídos bem simples também. Temos também aldeídos com cadeias mais compridas, como o... Vamos apresentar alguns exemplos de aldeídos. Temos o metanal, como já foi dito antes, que é o aldeído mais simples. É o formol.
Temos o etanal, que já é um aldeído mais complicado, mas também é caracterizado como simples, não tão simples quanto o metanal. Então, vamos analisar de acordo com a nomenclatura e suas regras. Met, porque é um carbono só. An, porque a ligação é simples. Al, porque é um aldeído. Et, porque são dois carbonos com ligações simples e é um aldeído. Vamos ver agora outros exemplos mais complexos de aldeídos. Temos o fenilmetanal, que é composto por um ciclobenzeno, C, o nome é fenilmetanal. Temos o propanodiol, que se apresenta da seguinte maneira. E temos outros também, como o 2,2-dimetilbutanal, que se apresenta de maneira mais complexa, sendo ela H3C, CH2, C, são cadeias de carbonos que podem apresentar ramificações, entre outras diferenças. Aqui, por exemplo, nós vamos perceber que o nome dele é dimetilbutanal, por causa da cadeia carbônica, que numeramos da seguinte maneira. Tem uma regra geral para saber a fórmula molecular de um aldeído. Quando esse aldeído é apenas um aldeído, quando não existe a combinação de mais funções dentro da molécula. Nós temos, portanto, CN, H2NO. O número de Hs é o dobro do número de Cs. Então, por exemplo, nós temos aqui, vamos supor, 2 Cs. Nós faremos H2 vezes 2, 0, ó. C2, H4, ó. Essa aqui, portanto, é a fórmula do etanal. O número de Hs sempre é o dobro do número de Cs.